O assunto de hoje é sobre a Guerra dos Seis Dias. Por ser um assunto muito extenso, no vídeo de hoje só vai ser abordado o contexto geral da guerra e a Operação Mocked. A guerra tem início em junho de 1967. A principal razão pelo qual o conflito começou foi que os países árabes que fazem fronteira ou que estão próximos de Israel se juntaram na Liga Árabe e decidiram que o Estado de Israel não deveria existir. A partir daí, eles começaram a não só ameaçar, como também tomar diversas medidas ofensivas em relação ao país. Inclusive, o Nasser, que era o presidente do Egito na época, ele chegou a enviar tropas para a Península do Sinai. A Península do Sinai é um deserto que basicamente dividia, né, o Egito de Israel. E na época era ocupado por forças da ONU, justamente para impedir que uma guerra entre esses dois países acontecesse. Ele também enviou um pedido à ONU para retirar as tropas do Sinai. Esse pedido foi acatado e a ONU se retirou. A partir daí, Israel, que já estava prevendo um, uma animosidade, talvez uma possível ação militar dos outros países, já também começava a se preparar para um possível confronto militar. O Estado de Israel é bem menor em comparação à extensão territorial de de todos esses países que estavam ameaçando ele. Ele é um estado bem pequeno, é um país bem pequeno, é menor que o estado do Rio de Janeiro. E a época, se for pegar o Egito, a Arábia Saudita, o Iraque, a Síria e a Jordânia, esses países têm uma extensão territorial que aí se equipara à dos Estados Unidos. Então, basicamente, pensa uma extensão territorial dos Estados Unidos ameaçando, né, militarmente um estado que é menor que o Rio de Janeiro, que o estado do Rio de Janeiro. Então, era uma situação bem complicada para Israel. Por isso que, em vista da face dessa crescente animosidade, os estrategistas, os generais israelenses, ao invés de esperarem um ataque, o que talvez fosse ser a escolha mais óbvia, porque pensa que, pelo menos quando você está defendendo, você tem uma certa vantagem, mas como o país deles é muito pequeno, eles viram que essa estratégia não iria funcionar. Que se, como o estado já é muito pequeno, se fosse ter um ataque, eles iam perder todo o território em pouquíssimo tempo, iam perder. Então Israel resolveu fazer uma estratégia diferenciada. Eles usaram a estratégia alemã, a Blitzkrieg, de fazer um ataque extremamente rápido para conseguir dominar a maior quantidade de território possível. Eles sabiam que a guerra ela tinha que ser travada no território inimigo e não no deles. Em vista disso, eles montaram uma operação aérea que foi muito bem sucedida. Que o objetivo dessa operação era praticamente acabar com a Força Aérea Egípcia, inutilizar a Força Aérea Egípcia, que era uma das maiores de, de todos os países que estavam atacando, era a maior, também a mais bem preparada. E o objetivo deles era acabar com essa força aérea ainda em solo e em pouquíssimo tempo. Tá, mas e como tudo começou? Né? Por que a operação tem esse nome? O cara que planejou foi o Rafi Sivron. Ele é um israelense, obviamente, e ele fazia parte da Força Aérea Israelense à época. O nome da operação tem uma história um tanto interessante. O filho do Rafi Sifron tinha acabado de nascer e o nome dele era Tomer. E ele queria dar o nome da operação de Tomer, queria que se chamasse Operação Tomer. Mas depois ele foi para um almoço com um colega dele que se chama Benjamin Yossifon, que era um piloto de helicóptero. E aí esse amigo dele falou: "Você não pode fazer isso. É um plano de guerra, não dá para dar um nome de uma criança." E aí o Rafi perguntou, né? Então como é que a gente deve chamar? E ele falou Foco, ou seja, Mocked. E aí ficou esse nome mesmo, Operação Foco. O plano constituía em Israel lançar um ataque sem que os egípcios percebessem. Nesse ataque, eles iam mirar nas bases aéreas egípcias, ou seja, eles iam focar em destruir tanto as pistas como os aviões egípcios. Os aviões egípcios. Ou seja, o plano deles era destruir e inutilizar a Força Aérea Egípcia quando essa ainda tivesse no solo. Porque um militar
israelense falou, eu não lembro o nome dele agora, mas ele até disse que um caça é uma excelente arma de guerra quando tá voando, porque no solo ela não serve para nada. E foi basicamente isso. Por ter uma quantidade muito menor de caça, Israel tinha em média de 200 caças de combate e a frota egípcia tinha praticamente o dobro disso, que era 400, na casa dos 400. Ou seja, se fosse ter uma batalha aérea, Israel provavelmente não iria conseguir vencer pela quantidade e também pela qualidade. Os aviões da frota egípcia eram muito bons. Eles constituíam a maioria de caças russos e Israel usava, na sua maioria, os Dassault Mirage, que era um caça francês. Então, Israel tinha mais ou menos 200. É, então, Israel lançou 196 caças de combate e deixou apenas 12 protegendo o país. E aí, em 3 horas, Israel conseguiu acabar com a frota egípcia, destruiu 400 aviões, a maioria deles realmente no solo, e perdeu menos do que 40 aviões. No total da guerra, eu acho que Israel perdeu, em média, 50 aviões. Não foi muito mais que isso. Para o plano dar certo, Israel utilizou de algumas artimanhas. A primeira era que os aviões eles iam voar a baixíssimas altitudes, mais ou menos 30 metros aí acima do solo. O objetivo era justamente não ser detectado pelos radares dos egípcios. Outra coisa interessante é que os Mirages da época, eles não possuíam um sistema de navegação, não tinha equipamento de navegação. Isso ocasionou que os pilotos israelenses, eles tinham que decorar o caminho deles até chegar nas bases que eles iriam atacar. Então, basicamente assim, cada esquadrão, né, era um grupo que tinha determinados objetivos. Então, vamos supor que cada um tinha 5 bases para destruir. Então, eles iam atacar essa base, voltar, rearmar o avião, reabastecer e ir para outra base para fazer um novo ataque. Eles tinham que decorar os caminhos, tinham que ter pontos de referência e saber a localização exata no mapa de onde que estava a base que eles iriam atacar. Então eles tinham que fazer um processo realmente de decorar bastante. E além de decorar a localização, eles também tinham que decorar tudo sobre aquela base. Então a quantidade de aeronaves que aquela base possuía, quais as defesas, quantos militares, tudo. E também para conseguir se localizar, tinham alguns pontos de referência que eles deviam usar. Então eles geralmente escolhiam casas, montanhas. Por quê? Porque tinham que ser pontos de referência que não fossem mudar com o tempo. Então, por exemplo, se eles marcassem um rio como ponto de referência, aquele rio ali ele podia secar, então eles iam ficar perdidos. Outra coisa que eles também utilizaram eram as bombas Durandal. Eram bombas que foram desenvolvidas junto com a França e o objetivo delas era justamente destruir pistas de pouso. Elas eram boas nisso porque elas abriam crateras no solo. Então, também tinha um paraquedas que acionava com ela quando ela era mandada. É, igual nessa foto aí que tá aparecendo. Outra coisa interessante era que o ataque ele constituía em 4 aviões. Então era de dupla. Ou seja, os 2 primeiros aviões iam lançar as bombas dele para destruir uma parte da pista. Depois eles iam abrir caminho para os outros 2 aviões lançarem as bombas deles. E assim eles iam meio que fazendo. E depois que a pista tivesse destruída, eles iam começar a mirar nos aviões da Força Aérea Egípcia. E basicamente eles davam uma bicada no avião para baixo para conseguir ter. Era um ataque ar solo. E o objetivo era justamente destruir tudo antes que os caras conseguissem levantar voo. Mas aí com a pista destruída já de começo ficava bem difícil a situação dos egípcios. Outra coisa é que para não ter desconfiança, eles fizeram que os aviões de treino e os pilotos que estavam em treinamento simulassem uma rotina normal de Israel, porque se o egípcio interceptasse as comunicações de rádio, eles não iam ver nenhuma alteração. Bem diferente se você intercepta e tá tudo em silêncio. Ia ser um pouco estranho, então eles fizeram isso. Outra coisa é que para treinar, para fazer esse ataque, os pilotos eles utilizaram a própria base deles. Então eles simulavam ataques na base deles mesmo
para poder fazer esse treinamento. Na época, a Força Aérea Israelense ela era um pouco desacreditada, vista com desconfiança pelos próprios israelenses, porque se tratava do ramo mais novo das Forças Armadas daquele país. Isso fez com que grande parte dos militares e da população colocasse em xeque se os pilotos realmente seriam eficientes em uma batalha e se realmente eles iam justificar a quantidade de verbas que os pilotos exigiam. Por conta disso, um pouco antes, né, acho que uns 2 ou 3 dias antes, se eu não me engano, foram 2 dias antes mesmo do plano ser colocado em ação, um dos generais, o general Rabin, ele vai até uma base e ele testa o conhecimento dos pilotos, porque os pilotos eles tinham que decorar diversas coisas, como já foi dito, a quantidade de aeronaves que tinha na base, o caminho, a localização, e ele vai testando os caras e todos eles saem com êxito, todos eles sabem bem, são considerados bem profissionais ali. E ele meio que, o general, né, ele fica bem animado e ele dá o aval mesmo pro plano ser bem executado. Esse, essa guerra, ela foi muito importante para a Força Aérea Israelense, para Israel como um todo, por causa da diferença de números, né? Um país bem menor mesmo, enfrentando vários outros países que têm extensões territoriais muito maiores, com uma força aérea que era mais do que 3 vezes, né? Se for juntar de todos os países, mais do que 3 vezes maior do que a Força Aérea Israelense, com uma quantidade muito maior de soldados de infantaria, de cavalaria. Tudo isso aí faz com que uma quantidade tão pequena de militares e tão pequena territorialmente tenha vencido em tão pouco tempo uma força militar grande e tão bem equipada, ou até mais bem equipada do que eles, um marco realmente impressionante na própria história militar. A gente tem aí também várias lendas aí que surgiram, né, em Israel. O Jeora Hum, por exemplo, ele foi o primeiro ás da história daquele país, foi o primeiro cara a bater a marca de 5 caças abatidos. Durante a Guerra dos 6 Dias ele bateu 5 MiGs. E também tem o Asher Snir, que foi o primeiro ás duplo, que foi o primeiro a chegar na marca de 10 caças abatidos. O Jeora Hum, inclusive, depois conseguiu altos cargos aí na Força Aérea e no próprio governo israelense. Então foi isso, foi uma guerra bem importante para Israel como um todo. Realmente foi uma vitória militar, eles aplicaram diversos conceitos e planos ousados, mas que no fim deram um resultado muito bom. E em 3 horas destruíram a força aérea egípcia, e com todos os aviões ainda em solo.